as perguntas. Eu tinha vontade de pôr uma música. Gostaria que a música fosse liberada e a gente colocasse as músicas que gosta. Entendeu? Aqui. Meu Deus, meu Deus. Ela não é de virar a cara, por isso que eu tiro até a mão, eu desisto. Não bolacha. Puxa. Não bolacha. Bolacha. Olha. É. Pelo menos tá partindo com dignidade. Essa linhagem de gato tá comigo há 14 anos. Há 15 quase. Foi logo no início. Em 2011. Fui morar numa casa. E nessa casa tinha os mesmos bagulhos. Eu chamo bagulhos, mas os mesmos. Alguns chamam tranqueiras. Outros chamam acúmulo. Ou chamam lixo. Depende do ponto de vista que esteja a sua casa. Você vê essas coisas da minha casa de uma forma diferente de acordo com a sua casa. Se é uma casa ou um apartamento, com certeza é lixo. E aliás é tudo lixo mesmo, porque se um dia em vida eu terminar essa casa, eu tenho vontade de manter o que é de casa, não coisas de construção, essas coisas. Então, por incrível que pareça, com 10 minutos começa a história. Mas é para que ninguém ouça a história. Quem sabe as pessoas cansam, né, e não ouçam, porque não é para ouvir esse vídeo. Mesmo eu pondo ele livre, vou pôr ele aberto, por causa da data e tudo. Hoje, domingão, 7 de dezembro de 2025. Eu até tava com vontade de ir pra igreja, mas tô desanimado. Porque ainda tá cedo. Então, aí, como lá na casa que eu morava de aluguel tinha um monte de igual semelhante aqui, só que não tinha cachorro, não tinha nada, e apareceu uma gata lá. Quando ela apareceu, quando eu fui ver ela, porque eu trabalhava e não ficava quase em casa, quando eu fui ver ela, ela já estava com cria.
E o proprietário não gostava de gato, não. Ele não gosta, eu acho. Vixe. Aí já começou a briga quando ele viu o gato lá. Principalmente quando ele viu uma vez eu dando ração. Por sensação de boa. Bom, não, às vezes é até o coração mesmo. Não vou falar sensação que não é não, é o coração mesmo. A piedade que a gente sente pelos outros. De pelo menos alimentar, igual eu tô alimentando aí, ó. Alimento, tudo. Não dou conta de pagar um veterinário. Não dou conta não. Por isso que eu tô parando de ter animal. Para viver uma vida tão fodida igual a minha, tão lascada, melhor viver só, que lasque só. Presta atenção, ver se não tem gente aqui ouvindo. Porque isso é particular. Ela tá olhando para trás, que é a janela. Eu tô com as bolachas aqui, ó. Devagar vou comendo, tá? Conversando e comendo. Aí, vou até dar uma mordida. Não. Vou um pedacinho. Vamos ver se eu faço sem fazer propaganda. Bora tomar um extra forte. Café moído, torrado. É fechado. Esse tá fechado, tem aberto. Tem um chafé aqui. Tá? Ah, o chafé. Chafé mesmo. Nós pobres chamamos chafé. Chá de café. Chafé. Né, ninguém. Então, aí a mãe teve lá os gatinhos. Aí o dono viu ainda eu alimentando. Aí que ficou furioso. Fez de tudo pra mim sair da casa. Enquanto eu não saí, ele não se acomodou. Ele ia lá, mesmo comigo lá, ele ia lá, via os gatinhos, ele olhava no portão, mesmo comigo, na varanda tal, na casa mesmo. Ele olhava e não entrava, ele olhava no portão, via os gatinhos lá, pegava uma bombinha e jogava. E jogava pro rumo dos gatos do lado de fora. Se os gatos não saíam, ele entrava lá dentro e expulsava os gatos. Mesmo comigo lá, a ração. Aí vinha brigar comigo com a ração. É. Aí eu já não tava dando mais certo mesmo. Falei, vixe, como pode? Aí eu saí. Quando eu saí, a mãe ficou. A mãe original desses gataiada toda ficou. E ela tinha tido 4 ou 5, né? Logo de cara, quando tava meio filhotão assim, os gatos meio grandinhos. Um apareceu lá, acredito que seja envenenado. Ele apareceu já ruinzinho. Saiu de manhã, já apareceu assim no outro dia ruinzinho. Só foi rápido a morte dele, sabe? É assim que a gente não sente rápido. Que nessa gás já tá com 3 dias aí de moir, né? E a gente fica aqui tentando ver pelo menos o que faz. Né? Por isso mesmo que eu tô filmando. Já que ela não vai, vai lembrança. Pra mim vai história também. Né? Porque eu não tô. Eu, sinceramente, espero que na partida dela. Porque ela não tem cura. É câncer. Câncer avançado não tem cura. É, infelizmente. Olha eu querendo comer bolacha. Né? Tinha pôr um leite Nechafé pra virar um Lechafé. Um Lechafé. Um Lechafé. Ó. Leite, chá, café. Lechafé.
Eu sou bom pra inventar nome, hein? Ó, Le Chafé. Le Chafé. Eu acho que parece mais uma língua francesa. Le Chafé. Um diálogo francês. Porque ele tem Le Chat. Le Chafé. Le Chafouille. Sei lá. Le Chafouille. Tô brincando. Tô gastando tempo que eu ia pôr 30 minutos mesmo de vídeo. Quem ficar aí vai ser 30 minutos. Eu vou virar em 29, se eu não lembrar. Aí a gata veio, né? Aí eu levei para outra casa 3 gatos. A mãe dessas aqui e 2 pretinhos, mais listradinhos, era branco e preto. E a outra que também era branca, semelhante a mãe dessa aqui, foi a que morreu envenenado. Aí eu levei 3, fui para uma outra casa de aluguel. Aí tava morando lá com os 3, né? Com os 3. Com os 3. Aí não deu certo lá na casa de aluguel lá, né? Foi onde aí eu mudei. Aí quando eu mudei para uma outra casa, mas a mudança dessa casa de aluguel para outra casa é porque tava mais ligado assim a parentalhada próximo. Aí falei, tá, mais próximo eu vou melhor, né? Sabe aquela ligação, que você faz ligação de família, tal, tal, tal. No final foi um arrependimento, porque eu não deveria, porque ligou família, quando deu um ano, eles queriam um aumento do aluguel igual a inflação que o governo faz. Vocês sabem que o governo aumenta sempre as infrações de preços de coisa mais alto para que os empresários controlem a carteira de seus clientes. Exemplo, então, não sei se você sabe que isso é uma manipulação, tá? Tá até nesse vídeo. Se, vamos supor, o governo não pode cobrar, falar que o IGPM, que é o índice geral preço, e outros índices que medem escolas, que medem plano de saúde, que medem tudo que tem contratos, o governo tem que aumentar muito mais. Vamos supor, se é 6% que deveria o certo aumentar, o governo fala 20%. Mas você sabia que esse 20 é para manter a carteira, para os empresários conseguirem manter a carteira correta? Eu tenho aquele cliente chato na escola, na faculdade, no aluguel. Também esse aumento conta em aluguéis, né? No aluguel, no plano de saúde. E esse cliente é chato, não posso coisar porque a lei não permite. O que eu faço? Eu dou 20% que o governo falou de aumento para ele. Ele vai chorar? Não tem jeito. Ou ele vai continuar porque o governo autorizou, então eu posso. E ninguém vai brigar com o governo, porque se você resolver brigar com o governo, meu filho, até pode ganhar por algum acaso da sorte. Mas você vai ganhar depois se você estiver morto, praticamente. Porque o governo vai tentar de todo jeito. Primeiramente, ele começa a fazer você esperar pelo tempo mesmo. Todas vezes você vai lá, um advogado inventa uma coisa. Depois essa coisa aí eles mudam para esses superiores tribunais maiores e sempre quer te fuder. Você não vai conseguir, não. Então, o que acontece? Eles dão esse aumentão porque essas pessoas que incomodam no plano de saúde, no coisa, o empresário manda. Agora que se paga certinho, que nem usa os planos, vamos supor, o plano de saúde é também aquele que além de ser chato, ou então aquele que usa constantemente, entendeu? Tá lá. No registro dele, enquanto a média de consulta é 20 por ano, a dele tem 200. Como, né? Então mete 20%, ou ele vai pagando 20% e sempre, até um dia ele amansar ou não. E o governo sempre vai fazer isso, porque essa é a estratégia. Mesmo que eu ensino, mesmo que você ouça esse vídeo,
nos 21, teve a paciência de ver esse vídeo no 21 minutos, você vai saber que o governo não vai mudar nunca isso, porque essa é a manipulação máxima entre o governo e empresários. E não tem como o governo fazer um outro esquema onde tem um controle tão social assim. E o governo vai continuar fazendo porque essa é a regra do jogo. Aí o que aconteceu? Na época, eu mudei com o gatinho lá e aí você vai falar com a família já é ignorante, e acha que você pode, então eles queriam cobrar logo o máximo. Ixi, foi uma briga, discussão. Olha, vou te falar uma coisa, até hoje eu tenho raiva mesmo. Não tô falando pouca raiva não. Raiva de raiva. Saí de uma casa de aluguel boa para ir para outra de família e na hora que eles vieram para aumentar o aluguel, queria aumentar igual coisa. Aí o que aconteceu? Aí eu tive que sair daquela outra casa. Na hora que eu saí da outra casa de aluguel para ir para de família, um gato que era machinho, que andava, que aí ficava duas fêmeas. Um gato que era machinho já ficou por lá mesmo. Nem via ele, o machinho. E aí a fêmea, as duas fêmeas que eu trouxe, uma voltou, conseguiu voltar. É incrível. É incrível, os gatos conseguem andar, voltar. Não sei como. Ainda mais fêmea que não era tanto de andar, mas não era castrada. Aí, aí, aí foi. A mãe dessa gata, eu morava numa casa, tem até vídeo dessa casa. A mãe dessa gata, ela, no dia que eu mudei para essa casa onde eu coisei, já tem vídeo. A mãe dessa gata, o dia que ela ficava no cio, ela ficava mais atentada que tudo. Ela conseguiu entrar numa janela sem nenhum apoio de subir dessas janelas antigas, que tinha um vitrô quebrado, um buraquinho que mal passava um gato. Ela conseguiu. Eu falei, como ela. Até hoje eu pergunto, como ela conseguiu passar sem se cortar, sem fazer nada para namorar? Como? Mas aí eu descobri o tanto que o gato é atentado quando tá no cio. Aí depois veio essa fêmea. Aí veio ela, o irmãozinho dela, só ela e o irmãozinho dela, né? Aí eu fiquei. O irmãozinho dela acompanhou, teve muito, até com ela, com a mãe, o irmão dela. Tem vídeos dela e o irmão dela. Aí até que eu tive que mudar. Aí eu saí da casa da família, né? Fui para uma casa pertinho dali mesmo. Até a mudança foi feita sem transporte. Você vê tanto que a casa era perto. Aí daquela casa ali que eu. Foi a melhor casa de aluguel, que o dono era de boa. Aí depois daquela casa de aluguel, fui pra uma outra. Aí o machinho, que é irmão dela, a mãe dela morreu nessa casa mesmo que eu falei, nessa casa agora, que eu tô falando. A mãe dela morreu. Nessa casa onde eu tô falando agora, que eu fiquei muito tempo, porque o dono era bom lá. Eu só saí de lá por causa de outra casa de família. Só que aí esse é mais família de primeiro grau, lembrando família mesmo. Imagina pai. E foi a pior merda que eu fiz, segunda pior merda que eu fiz. Por isso que eu falo que se um dia eu subir, família tem que manter distante. Junta um inimigo, se tiver um inimigo declarado, una-se a ele. É melhor se acompanhar de perto. E quem sabe ele se torna um aliado muito forte. Porque você não sabe qual é o plano dele, mas você tem que ficar atento. Do que ter família. Ah, família? Família. Então, aí na hora que eu mudei para a casa lá da família, só foi ela mesmo. Porque o irmão dela voltou para casa. Eu fui um dia lá, busquei ele, trouxe para casa. Ele voltou para a mesma casa. Aí, como ficava próximo mesmo, como vocês sabem, próximo lá de outro tipo de família, aí eu fui lá um dia, depois de uns
10 dias de mudado, ele tava por lá meio assim, de canto. Canto não, ele tava até bem, né? Vivendo a vida dele. Já tinha buscado, eu percebi que ele não queria mais, queria a liberdade dele, apesar que na casa onde eu tava, que eu vi ele, lá ele teve uma vez que ele brigou com um gato que até furou a garganta dele, tipo, fui arrumar lá. Mas aí o que aconteceu? Aí ele ficou por lá. Aí ficou essa aí. Aí com essa aí passou 2 cachorros com ela. Mas os cachorros tinham vindo primeiro que ela. Ela, que essa é mais nova, nasceu acho que 3 meses, 2 meses depois que os cachorros. Ela é da mesma idade praticamente, os cachorros. E, e aí, tá aí. Desse estado que eu resolvi filmar, tá? Não come. Vocês podem ver lá atrás, lá, que com certeza todo mundo é observador. É a vasilhinha dela. Não come água, não come nada. Fica aí. Bom, a historinha dela é essa. Aí, como eu já falei no vídeo anterior, ela lá na mesma casa lá onde ela estava com o irmão dela, ela foi ter uma. Aí a mãe dela morreu, né? Morreu atropelada de caminhão, porque veículo pesado. Porque ali naquela época, naquela rua lá, passava muito ônibus, levando pessoas à Rurícola. E com certeza foi um desses ônibus, porque ela praticamente dizia, né? Como é que era. Aí foi que aconteceu isso. Ela foi ter uma cria um dia. A primeira cria enterrou lá na saída lá, porque o veterinário falou. E ela ficou uns 3 dias lutando para tentar. E olha, do jeito que ela tá gordinha assim, ela vai mais uns 5 dias. Só se tiver forte mesmo o coisa lá dentro dela. O câncer estiver destruindo muito. Ou mais. Talvez eu espero que seja só uma ilusão minha, tá? Se for ilusão, mais um tempinho, ou então que venha logo. Aí, aí ela, aquele dia, foi onde eu dei o nome dela de Vitória, porque precisava dar o nome, nunca chamei ela por nome. Lá de onde que ela foi operada. E é isso. E depois que ela foi operada, tá aí. E pessoal, nós estamos chegando aos 30 minutos. Lembrando que eu quero encerrar esse vídeo com 30 minutos, certo? Um abraço para quem ouviu, fica com Deus. E a gatinha, fica com Deus, gatinha, eu te amo, tá? E um abração. Essa história, tá? É uma boa história.